Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 6 a 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 a 11, será o texto da nossa exposição nessa manhã. 1 Pedro 5, 6 a 11, vamos ler com atenção a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, a bendita palavra do Senhor. Vamos orar nesse momento, rogando a direção do Espírito sobre as nossas vidas e, sobretudo, nos preparando para ouvir com atenção a bendita palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Deus, nós somos gratos por esse momento, quando o teu povo está na presença do Senhor, desde as crianças até os mais idosos, todos nós, com o único desejo de ouvirmos aquilo que o Senhor tem a dizer às nossas famílias, aquilo que o Senhor tem a nos dizer individualmente, aquilo que o Senhor tem a nos dizer a nós como igreja do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor faça com que os nossos pensamentos, o nosso coração esteja completamente focado na palavra do Senhor nessa hora. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã é uma vida de muitas lutas, muitas dificuldades. Nós enfrentamos lutas muitas vezes internas, mas também, sobretudo, lutas externas. O próprio Jesus diz que muitas vezes os inimigos do cristão estão na sua própria casa, com aqueles que rejeitam o fato de nós escolhermos servir a Cristo. Enfrentamos a oposição do mundo e enfrentamos também um terrível opositor que é Satanás, o mais sagaz e o mais terrível de todos. E muitas vezes nós enfrentamos também a perseguição do mundo no sentido de perseguições que nós enfrentamos por causa da nossa fé, por causa daquilo que nós acreditamos. Hoje, nesse momento da história da humanidade, a Igreja de Cristo tem sido grandemente perseguida, algumas vezes de forma aberta, como alguns países, como nós ouvimos, Nigéria e tantos outros, às vezes de forma velada, por leis que de alguma forma buscam restringir a nossa fé. E qual deve ser a nossa conduta em meio à perseguição, em meio a essas lutas, em meio a essas batalhas? Como é que nós devemos então agir? Talvez você esteja enfrentando algum tipo de luta nesse exato momento da sua vida. Talvez você esteja enfrentando algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Talvez na sua casa, na sua família, talvez no seu trabalho. Talvez você percebe a sociedade de alguma forma olhando com um olhar um tanto descaridoso para com aqueles que são cristãos. Como é que nós reagimos então diante desses inimigos carnais, humanos, mas também esses inimigos espirituais? É exatamente isso que Pedro busca responder nessa sessão, nesse texto que nós acabamos de ler. Aqui Pedro vai trazer várias orientações que serão muito úteis para mim e para você, como nós enfrentamos esses inimigos humanos e, sobretudo, aqueles inimigos espirituais. Mas antes de adentrar nessa sessão, vamos rapidamente nos lembrar dessa primeira epístola de Pedro, que foi escrita, obviamente, pelo apóstolo Pedro.
Ao que tudo indica, na década de 60 da era cristã, Pedro então escreve essa epístola, sobretudo em um contexto de profunda perseguição. Os cristãos estão enfrentando e começam a enfrentar uma acentuada perseguição por parte do Império Romano. Isso vai culminar, sobretudo, com a terrível perseguição que se dá, em certo sentido, de forma localizada em Roma, com Nero. Todos nós conhecemos como Nero mata os cristãos e usa os cristãos, através daquele incêndio em Roma, ele atribui o incêndio aos cristãos e usa os cristãos para servirem de fato como tochas nos seus palácios e, sobretudo, nos seus jardins. Milhares de cristãos são perseguidos. E é dentro desse clima, então, que Pedro escreve essa epístola, orientando os cristãos como eles devem se portar diante de uma sociedade não cristã, com a certeza óbvia de serem perseguidos. Agora vamos olhar para o momento, para o contexto que essa seção está dentro da carta. Essa seção está dentro de um momento da carta que nós podemos chamar das exortações finais. E o objetivo de Pedro, obviamente, era encorajar esses cristãos que estavam enfrentando as perseguições. Ele já havia falado muito sobre como os cristãos deveriam se portar em meio ao sofrimento. Ao longo de toda a carta ele vai tratando a respeito disso. Mas aqui ele termina então com essa série de exortações finais. E esses versículos 6 a 11 estão dentro de um contexto maior. Olhe, por favor, para a sua Bíblia, onde Pedro, no capítulo 5, versículo 1 a 4, ele traz uma série de exortações para os presbíteros da igreja, para a liderança da igreja. Logo em seguida, no versículo 5, ele vai trazer algumas instruções específicas para os jovens, que aqui metaforicamente se refere todos os membros da igreja. Possivelmente, ou talvez ele esteja querendo falar dos jovens, de fato, há uma dúvida sobre isso. E por último, ele diz que todos devem se cingir ou se vestir de humildade. Presbíteros, membros, todos na igreja devem se vestir dessa humildade. Ele então vai citar, lá no final do versículo 5, o texto de Provérbios 3:34, quando diz assim: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então é dentro desse contexto onde Pedro vai pedir que todos na igreja vivam uma vida de humildade. É dentro desse contexto agora que ele vai trazer uma série de exortações, usando vários verbos imperativos na língua grega, que tem a ver com a ideia de ordem. Vamos ver, vamos contar esses verbos. Primeiro, no versículo 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Segundo, e o terceiro, no versículo 8, sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Dois verbos. Obviamente a nossa tradução precisa, para a língua portuguesa, usar esse sede, mas literalmente é ser sóbrio e vigilante. Duas exortações. Outro verbo no imperativo, no versículo 9, resistir-lhe firmes na fé. Então, através desses imperativos, Pedro então traz essas exortações àqueles cristãos. E o texto então vai terminar no versículo 10 a 11 com uma doxologia, que é um momento de louvor, de tributo a Deus. Então aqui nós temos, dentro dessa carta de Pedro, um momento que nós chamamos de parênese, ou seja, um momento que é uma exortação, onde ele vai usar esses três verbos, tendo na sua mente esse texto de Provérbios 3:34, da humildade, isso está na mente dele. De alguma forma ele está expondo ou reverberando essa ideia de Provérbios 3:34, e ele então traz essas várias exortações, culminando com essa doxologia final, mostrando que a nossa esperança escatológica é muito mais do que esse mundo. Nós temos uma esperança escatológica. Então, essa é a estrutura do texto. Qual é o ponto, portanto? São essas exortações finais sobre a apropriada conduta do cristão, sobretudo à luz dessa esperança escatológica, da segunda vinda de Cristo, onde tudo vai mudar. Então essa é a essência do texto que nós temos lido aqui. Então qual a ideia, a tese, o argumento central, que será também um tema do sermão? E o tema será uma pergunta: como enfrentar inimigos carnais e espirituais? Como enfrentar inimigos carnais e espirituais? A conduta apropriada do cristão.
como enfrentar inimigos carnais e espirituais, a conduta apropriada do cristão. E o texto tem 3 ideias muito claras que eu chamo a sua atenção. Primeiro, é a humilde dependência em tempos difíceis. A primeira coisa que Pedro ensina, versículos 6 e 7. A humilde dependência de Deus em tempos difíceis. Segundo, versículo 8 e 9. A vigilante firmeza contra Satanás. Versículo 8 e 9, ele vai tratar dessa vigilante firmeza contra Satanás. E por último, através da doxologia, no versículo 10 e 11, a confiança no Deus gracioso e soberano. A confiança no Deus gracioso e soberano. Então aqui nós temos a essência do texto. Como enfrentar inimigos carnais e espirituais, a conduta apropriada do cristão. A humilde dependência em tempos difíceis, 6 a 7. A vigilante firmeza contra Satanás, 8 a 9, e a confiança no Deus gracioso e soberano, 10 a 11. Agora vamos analisar em primeiro lugar essa humilde dependência em tempos difíceis, no versículos 6 e 7. Pedro começa com um imperativo, literalmente, que na língua grega obviamente está em uma forma passiva, com esse significado de ser humildes. Sejam humildes. Ou humilhai-vos, como o nosso tradutor traduz, mas a ideia de humilhação parece uma auto-humilhação, talvez não seja uma tradução tão apropriada, mas literalmente a ideia de sede humildes. Aqui ele mostra a importância da humildade, sobretudo em momentos de perseguição. E você pode perguntar, o que a humildade tem a ver com a perseguição? Tem tudo a ver. Porque a humildade nos faz reconhecer, durante esses momentos de hostilidade que nós estamos sofrendo, que nós dependemos de uma mão poderosa, que é a mão de Deus, que controla todas as coisas. Nós não estamos vivendo em um mundo onde as ações humanas estão descontroladas dessa mão poderosa de Deus. Então Pedro, ele já havia falado a respeito disso, quando ele diz assim, Deus resiste aos soberbos, contudo, concede graça aos humildes. É um princípio de Provérbios. Deus resiste, Deus bate cabeça com os soberbos, mas Deus abençoa os humildes. Deus olha para os humildes, para aqueles que dependem dele. Então Pedro diz assim, bom, se esse é um princípio bíblico, lá de Provérbios, vocês têm que aprender exatamente a serem humildes. Humilhai-vos. Pedro já havia dito no capítulo 3, versículo 17, que perseguições vêm sobre os crentes fiéis. Se você voltar um pouco, 3,17, ele diz o seguinte, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. O cristão pode sofrer, mesmo sendo bom, mesmo praticando o que é correto. Ele já havia falado isso. Capítulo 4, versículo 12, Pedro também diz que eles deveriam considerar isso como um caminho natural na vida cristã. Veja, o sofrimento e a perseguição é o nosso caminho natural, não é antinatural. Capítulo 4, versículo 12, ele diz, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, se você está enfrentando alguma oposição por causa da sua fé, isso não é extraordinário. O extraordinário é você não sofrer por causa da sua fé. Isso é extraordinário, isso é estranho. Em algum momento você vai enfrentar uma oposição pela sua fé. E essas experiências, Pedro vai dizer, que são usadas por Deus para purificar o seu povo. O sofrimento é usado muitas vezes por Deus em sua providência para distinguir o crente verdadeiro do falso. Capítulo 4, versículo 17 e 19, acompanhe comigo. Ele diz o seguinte, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai perecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então Pedro está dizendo, olha, Deus usa essas aflições para mostrar quem é crente verdadeiro e quem não é. Quando nós não enfrentamos nenhuma oposição, é muito fácil nós expressarmos a nossa fé. Mas lá no seu trabalho,
em meio a ímpios, pessoas que não temem a Deus, são nessas circunstâncias que você precisa mostrar que a sua fé é verdadeira. É onde você corajosamente contrapõe ímpios e discorda deles e humildemente mostra a razão da sua fé. E Pedro então diz assim, então diante dessas lutas que vocês vão enfrentar, vocês precisam ter uma atitude apropriada. E qual é? A humildade. A humildade. Uma tradução literal seria: deixem-se humilhar. Deixe-se humilhar. Mas essa humilhação, ou ou sejam profundamente humildes, talvez seja uma tradução melhor, sejam profundamente humildes, e ele então vai dizer, sob a poderosa mão de Deus. Essa palavra que Paulo usa aqui na língua grega, a ideia é literalmente fazer com que algo fique baixo em altura. Isso é a ideia de humildade. É você não se ensoberbecer, é você não querer ser melhor do que as outras pessoas. É você ser humilde. E essa humildade tem a ver não com a sua força, não é que você se acha forte ou mais inteligente do que as outras pessoas que estão lhe perseguindo, não. Essa humildade é que você se coloca, o versículo 6 ele diz assim, sob a poderosa mão de Deus. Você aprende a depender de Deus. Não é que você vai buscar essa mão de Deus, você aceita o sofrimento como estando debaixo do controle da mão de Deus. Ou seja, em muitas circunstâncias, Deus usa essas circunstâncias da nossa vida de sofrimento para mostrar e testar o valor da nossa fé. E essa linguagem que Pedro usa aqui, quando ele fala poderosa mão de Deus, é a mesma linguagem lá do Êxodo. Pedro, de alguma forma, está relembrando essa metáfora, lembra? Como a poderosa mão de Deus tirou o seu povo e o guiou ali diante da poderosa nação do Egito. E agora os cristãos estão vivendo diante dessa poderosa nação, o Império Romano, enfrentando inúmeras perseguições. E Pedro diz assim, vocês precisam depender dessa mão poderosa de Deus. E ele conclui, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E aqui ele está, obviamente, falando dessa gloriosa reversão escatológica na vinda de Cristo. Quando, de fato, haverá essa reversão. E escatologia, obviamente, Pedro está pensando nessa vinda gloriosa de Cristo, para que em tempo oportuno, a palavra que ele usa aqui em tempo oportuno, kairos, é essa ideia de, e era muito usado, sobretudo pelos autores do Novo Testamento, no sentido da segunda vinda de Cristo. Desse novo momento, dos últimos dias, para que Deus então exalte vocês. Ou seja, aos olhos do mundo, dos cristãos, nós não somos absolutamente nada, irmãos. Nós somos menos do que nada. Mas aos olhos de Deus, nós somos o seu povo, que estamos sendo guardados pela sua poderosa mão, pela sua graciosa mão. E haverá um tempo onde Deus há de exaltar o seu povo. Quando Jesus voltar, haverá essa reversão gloriosa, onde nós não mais sofreremos, mas reinaremos com Ele para sempre. Então a instrução de Pedro é, dependam de Deus, descansem na mão poderosa de Deus, quando vocês estiverem enfrentando oposição. E ele continua, e agora ele vai usar mais uma vez um outro verbo, que de alguma forma geralmente é usado para mostrar o meio, a forma, quando ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Veja que metáfora maravilhosa, lançando, a ideia de você então jogar sobre Deus, em meio a todas aquelas angústias, preocupações, perseguições, então você pega tudo isso e você então lança, você joga para Deus. Toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. E a palavra que ele usa aqui para ansiedade, Pedro, na língua grega, merimna, ela tem esse sentido de apreensão, angústia, face a um possível perigo ou infortúnio. Pode ser traduzido por ansiedade, preocupação, inquietação. Uma série de coisas que acontecem em nossa vida e nós ficamos profundamente ansiosos, preocupados. Circunstâncias novas que surgem.
E Pedro diz assim, olha, o que é que vocês precisam fazer? Lancem sobre Deus toda a preocupação de vocês. Formem tudo de forma metafórica. Peguem tudo isso em um pacote. Coloquem tudo isso em um grande lençol. Amarrem esse lençol e joguem tudo isso na presença de Deus. E obviamente nós fazemos isso através da oração. E qual a certeza que ele dá? Final do versículo 7, acompanhem comigo. Porque Ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa. Deus tem cuidado de vós. Deus cuida do seu povo. Que promessa maravilhosa. Que certeza maravilhosa. Ele tem cuidado de vós. É por isso que nós lançamos todas as nossas preocupações, ansiedades diante de um Deus que pelas suas promessas cuida de nós. Isso traz um profundo alívio ao nosso coração, porque as perseguições, as lutas da vida produzem esse senso de inquietação. E nós estamos vivendo uma geração de pessoas inquietas, perturbadas, que não conseguem sentir paz, alívio, que o Evangelho não funciona em suas vidas. É um evangelho puramente teórico, mental, mas não funciona nas horas da dor, do sofrimento, das preocupações. E aqui nós encontramos esse remédio, aquela humildade, onde nós reconhecemos essa mão poderosa de Deus e lançamos sobre Ele as nossas preocupações, crendo que Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida do seu povo. E é por isso que toda preocupação, ela tem um senso de pecaminosidade. É por isso que Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo diz isso, não andeis ansiosos por nada. O próprio Jesus também fala sobre o perigo da ansiedade. E ele diz assim, vocês têm uma fé tão pequena, por que vocês estão preocupados? A ansiedade é falta de fé, é pecaminosa. É fruto do pecado. A ansiedade, essas preocupações exageradas, o remédio não é terapia, é confissão. É confissão. Confissão de pecado. Diante de um Deus que tem cuidado de você e você acha que Ele não está cuidando de você. Ele tem cuidado de vós. E agora vem a segunda parte, no versículo 8 a 9. Quando ele fala dessa vigilante firmeza contra Satanás. Aqui Pedro vai apontar um inimigo muito mais profundo. Veja, existem esses inimigos terrenos e essas circunstâncias da vida que são, de fato, inimigos que muitas vezes nos fazem desanimar. Mas agora Pedro vai apontar o pior inimigo de todos. O mais terrível inimigo que você tem. Talvez você nem saiba disso. Mas se você é um cristão verdadeiro, esse inimigo nunca tira um olho de você. 24 horas por dia, ele está pensando em como destruir você. E Pedro, então, traz esses dois verbos, sede sóbrio e vigilantes. Que na nossa tradução, obviamente, precisa lançar duas palavras para trazer esses dois verbos. Então, sede sóbrio, ou seja, é uma única palavra na língua grega. Ser sóbrio e vigilante. Ser sóbrio e vigilante. E a ideia de sobriedade, quando Pedro fala aqui ser sóbrio, nós conhecemos essa palavra na língua portuguesa, assim como era muito conhecida na língua grega. O oposto disso é embriaguez. Alguém que está embriagado, ele está completamente fora de controle. É uma pessoa que não está sóbria. Ela está fora da razão. Ela não consegue enxergar os fatos. E Pedro então diz, irmãos, sede sóbrio, ou seja, o oposto da embriaguez é uma mente clara, controlada, focada. Sede sóbrios, estejam focados, atentos. E a palavra que ele usa aqui para vigilantes é literalmente a ideia de continuem observando, estejam vigilantes, atentos. Tenham cuidado. Fiquem em alerta. E contra o quê?
Porque Pedro agora lança esses dois verbos em uma forma imperativa, trazendo essa força para os leitores, assim, o que é que nós temos que temer tanto na nossa vida? Não temer, mas estarmos em alerta, em estado de alerta. E ele vai dizer, o diabo, o vosso oponente, ou adversário, como é traduzido. O diabo, o vosso oponente, o vosso adversário. Esse é o pior inimigo que você tem na sua vida. Que vai de várias formas, de várias maneiras tentar destruir, arruinar você, arruinar a sua casa, arruinar a sua fé. E Pedro diz assim, tenham cuidado, fiquem alertas, fiquem atentos. E Pedro então vai usar uma metáfora para falar de Satanás. Uma metáfora muito poderosa, onde Pedro então compara a ação de Satanás contra o povo de Deus literalmente como um leão. Um leão. E ele diz o seguinte, eu vou fazer uma tradução mais literal do texto, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o oponente de vocês, como o leão anda rugindo e procurando a quem possa devorar. E aqui Pedro está advertindo essa característica de Satanás, que como o leão anda. Eu sei que o nosso tradutor, a nossa tradução é um pouco interpretativa, porque fala essa ideia de derredor, mas literalmente é a ideia de andar. E esse verbo está em uma forma presente diária. Pedro está pensando em Satanás como esse leão que diariamente está andando. E através desse andar, ele ruge e procura alguém para devorar. A palavra devorar literalmente aqui é engolir vivo. Essa palavra era usada para a ideia de algo que passa pela boca e chega ao estômago. Então pode ser traduzido por tragar, engolir, ou, como nosso tradutor, devorar. Satanás, então, o oponente de vocês, ele como leão anda rugindo e procurando a quem possa devorar, tragar. Ele quer destruir vocês. Satanás quer destruir. E vocês precisam estar atentos a isso, sóbrios. E as Escrituras descrevem, assim, com muita propriedade, a ação de Satanás. Há vários nomes na Bíblia que aparecem para retratar o diabo, para retratar Satanás. Algumas vezes ele é chamado de tentador, porque ele tenta o povo de Deus. Nós podemos ver alguns exemplos, deixe-me mostrar alguns. Algumas vezes ele é chamado de Satanás, que significa adversário, como em Atos 5:3. Algumas vezes diabo significa o acusador, ele tem prazer em acusar não apenas você diante de Deus, mas acusar você na sua própria consciência. Ele é chamado de anjo de luz disfarçado, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ele é chamado de tentador, em 1 Tessalonicenses 3:5. O príncipe deste mundo, em João 12:31. O Deus desse século, em 2 Coríntios 4:4. Ele tem muitos nomes, mas a ação é a mesma. A ação é a mesma. E ainda que nós reconheçamos que Deus é aquele que governa o mundo todo, que não existe como se fosse duas forças antagônicas disputando o mundo e os corações, essa é uma ideia pagã, nós não acreditamos nisso, há um Deus que governa, e dentro desse mundo governado por Deus, onde Deus reina sobre todas as coisas, existe um foco de rebelião que é Satanás. É esse foco de rebelião. Ele e demais anjos caídos, juntamente com aquelas pessoas que estão cegas e alheias para com Deus, são esse foco de rebelião dentro desse reino criado por Deus. É por isso que nós usamos uma palavra para Satanás e os seus asseclas. É um reino parasita. Se você observar um parasita, ele não criou nada, ele vive de outras coisas criadas. Satanás não criou absolutamente nada, ele não é onisciente, ele não tem um poder semelhante a Deus. Mas vive dentro desse reino criado por Deus como um parasita. E o seu grande objetivo é sempre destruir, matar, liquidar. Apocalipse 23 diz que ele engana e seduz as nações.
Seu poder e o seu alcance é terrível. Jesus diz em Mateus 13 que Ele é aquele que semeia o joio no meio do trigo, no mundo, nos corações. Em Marcos capítulo 9, versículo 25 a 28, nós aprendemos que Ele é aquele que em algumas circunstâncias pode se apossar de pessoas descrentes. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 14, 1 Timóteo 5, 15, Ele é aquele que planta o erro doutrinário. Satanás diz que as falsas doutrinas cristãs vêm da própria mente dos demônios. Porque quanto mais uma pessoa conhece o falso cristianismo, mais distante ela vai estar de Deus, achando que está perto. 2 Coríntios 4 diz que Satanás cega o entendimento de muitas pessoas para não compreenderem a mensagem do Evangelho. Apocalipse 2,13, ele usa instituições e pessoas ligadas a essas instituições como instrumento de perseguição aos crentes. Jesus diz que ele ofusca a mensagem do Evangelho nos corações, em Lucas 8,12. Ele tenta os homens para mentir, em Atos 5,3. Ele tenta os homens à imoralidade, 1 Coríntios 7,5. Ele acusa os servos de Deus, Apocalipse 12,10. Ele tem prazer em impedir a pregação genuína do Evangelho, Atos 13,10. Ele dificulta o trabalho de Deus e o progresso do Evangelho, 1 Tessalonicenses 2,18. Ele levanta perseguições aos filhos de Deus para os fazerem desviar da fé, Apocalipse 2,10. Ele, juntamente com os demônios, arma ciladas contra os filhos de Deus, Efésios 6, 11 e 12. Esses são apenas alguns textos que eu coletei para mostrar a atividade. E é por isso que Paulo vai dizer, nós não podemos ignorar os desígnios e os planos do diabo. Então, se você acha que em pleno século 21, você não terá nenhum problema com Satanás, lembre-se que uma grande estratégia de Satanás é fazer com que os homens não vejam ele como sendo um problema, principalmente os cristãos. Mas a palavra de Deus é sempre perfeita. Cuidado com o adversário. E qual deve ser a nossa atitude? Versículo 9, Pedro vai dizer, resisti-lhe, e aqui vem mais um verbo imperativo, resisti-lhe firmes na fé. Resisti-lhe firmes na fé. Firmes, é preciso resistir. É preciso não dormir. É preciso estar atento. É preciso estar pronto para a batalha. E nós devemos sempre lembrar, como diz um ditado, onde tem um leão, nem pastor nem ovelhas podem cochilar. O leão está à solta, querendo tragar você e a sua vida. Por que Pedro está falando, meus irmãos, tanto sobre isso? Porque ele mesmo foi vítima da sua cegueira. Se você acompanhar comigo e abrir sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, você vai observar que o próprio Senhor Jesus Cristo o advertiu, porque houve um momento na sua vida, no seu ministério, onde ele ficou desatento. Lucas capítulo 22, versículo 22. Logo após a ceia do Senhor, os discípulos começam a discutir entre eles, quem era entre eles o maior, e com certeza o Pedro estava nessa discussão, buscando ser grande, não sendo humilde. E agora o Senhor Jesus diz o seguinte, versículo 31, Simão, Simão, Lucas 22, 31, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Simão estava desatento, e Jesus disse assim, cuidado Simão, Satanás quer destruir você. E essa palavra, partícula eis, literalmente significa, veja, preste atenção, cuidado Simão. E Jesus diz algo maravilhoso, versículo 32, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres ou te arrependeres, fortalece os teus irmãos. Cuidado Simão. Você vai ser peneirado, Satanás quer destruir você, mas eu estou orando por você, eu estou intercedendo por você, eu estou clamando por você, Simão.
E Simão, na sua presunção, diz o seguinte, versículo 33, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Veja a soberba de Simão. E Jesus diz, hoje eu afirmo que 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Foi esse Simão que foi humilhado na sua arrogância, na sua prepotência, na sua sede de grandeza, que foi arruinado por Satanás. E se não fosse Jesus que estivesse intercedendo por ele e buscando a ele, e nós vamos ver lá em Lucas 22, mais à frente, quando ele nega o Senhor Jesus, aí, ainda em Lucas 22, 31, diz o seguinte, então voltando-se o Senhor, quando ele negou 3 vezes, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então, saindo dali, chorou amargamente. Jesus orou por ele, Jesus buscou a Pedro. Aquele olhar foi uma profunda pregação, humilhando, mostrando que faltava dependência, que faltava esse estado de alerta. Ele chorou. E agora ele está lembrando aos seus leitores, não como alguém que não conhece do assunto. Vocês percebem? Ele não está falando de forma hipotética, ele está dizendo, irmãos, eu conheço Satanás. O Senhor me advertiu sobre ele. Eu já caí nos seus laços uma vez. Eu já tentei me engrandecer. Eu já confiei na carne, eu já fui soberbo. Isso foi a minha ruína, se não fosse o Senhor. Então tenham cuidado, fiquem atentos, porque Ele quer destruir vocês. Ele quer destruir você. É preciso resistir firme. A ideia de resistir firme na língua grega é você tomar uma posição contrária. Quando você... Era muito comum naqueles contextos de guerra, quando vem o inimigo, então você toma uma posição, geralmente com um escudo, e você então resiste. Você prepara-se para a batalha, você se opõe. Você tem um comportamento correspondente, ele é um leão, mas então eu tenho as armaduras que Deus me dá, a fé, a palavra, a oração, os meus de graça, então eu tomo posição e resisto. Eu resisto, como ele diz, com a fé. A fé será fundamental, crendo que Deus é poderoso para me guardar, para cuidar de mim, para não fazer com que Satanás esteja lembrando os meus pecados e tornando o meu sofrimento como sendo um momento para eu abandonar a Deus, amaldiçoar a Deus, reclamar de Deus. É preciso resistir firmes na fé. E ele continua, versículo 9, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na irmandade espalhada pelo mundo. Ele diz assim, vocês precisam estar firmes, porque quando você olha à sua volta, outros estão então enfrentando perseguição e sofrimento. Não é exclusividade sua. É como se Pedro estivesse dizendo em linguagem contemporânea, bem-vindo ao clube, meu irmão. Bem-vindo ao time. Esse é o caminho natural da vida cristã. Esses terríveis inimigos, nós temos que enfrentá-los e vencê-los. E agora no versículo 10, ele vai fazer esse outro movimento, concluindo com a doxologia. O que é a doxologia? É um momento de adoração a Deus. Você vai encontrar Paulo, Pedro, eles fazem muito isso, Judas. É aquele momento de tributo a Deus. Ele conclui dessa forma, ora o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Que coisa maravilhosa. Você percebe essa forte nota de esperança presente, futura e eterna nessa doxologia? De onde vem a nossa esperança? Ele diz assim, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou. Vocês estavam completamente alheios a Deus, vocês eram do time de Satanás. Mas Deus, pela sua eterna graça, chamou vocês em Cristo, trouxe vocês, abriu os olhos de vocês, mudou vocês, deu esperança a vocês, não apenas uma esperança dessa vida. O versículo 10 fala da eterna glória.
Cristo nos chama para uma glória eterna. Mas ele continua, depois de ter sofrido por um pouco. Nessa vida, e eu gosto muito desse eufemismo, todo sofrimento cristão é só por um pouco. Então, se você está sofrendo nessa vida e vai enfrentar lutas, vai ser apenas por um pouco. Porque Deus tem uma esperança de eterna glória para o seu povo. E o que é que nós fazemos nesse pouco momento que nós temos que enfrentar essas lutas e oposições? Pedro, então, vai usar esses 4 verbos maravilhosos aí. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele diz assim, olha, Deus é o Deus de toda graça. Se Ele salvou vocês e chamou vocês em Cristo, vocês acham que Ele vai abandonar vocês agora? Não. Ele nos chamou em Cristo para a sua eterna glória. A salvação foi uma obra de Deus. Deus fez uma aliança com vocês. Vocês estão incluídos agora nessa aliança. Ele vai abandonar vocês? É claro que não. Deus é o Deus da nossa segurança. E o que é que Deus então vai fazer nesse pouco tempo? Por mim e por você. Primeira coisa, ele diz o seguinte, versículo 10, o final. Ele vos há de aperfeiçoar. Ou seja, Deus vai fazer com que até mesmo essas aflições e todas as circunstâncias cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai colocar as coisas no devido lugar. Ele vai usar até mesmo o sofrimento e a perseguição como um meio para que o nome dele seja glorificado. Até mesmo o sofrimento e as perseguições serão usadas por Deus como uma forma de aperfeiçoar você, de tornar você mais parecido com Cristo. Ele vai firmar você, Ele vai fortalecer você nesse pouco tempo. Ele vai firmar você. Ele vai fortificar, Ele vai capacitar você. Ele vai fundamentar, Ele vai segurar, Ele vai dar uma base a você. Até a consumação do século. Não importa o tipo de luta e aflição que você vai enfrentar, mas Deus vai guardar você, Ele vai cuidar de você. E ele termina com essa frase maravilhosa, que aos nossos olhos pode não significar muito, mas imagine Pedro escrevendo, possivelmente de Roma, essa carta, e Pedro termina dizendo assim, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Essa era a frase que os romanos gostavam, né? A glória de Roma, o domínio de Roma, o poder de Roma sobre as nações. Mas Pedro diz assim, quem domina o mundo não é Roma, não são os governos humanos. A Ele, a Deus, pertence o domínio pelos séculos dos séculos. E ele termina com essa palavra maravilhosa, amém. Amém. O que significa assim seja? Amém não é uma pergunta, amém é uma resposta. E nós usamos muitas vezes essa palavra de forma errada. É muito comum os pastores ficarem perguntando amém, igreja, ou você pode dizer amém, amém não é para isso. Amém é usada nesses contextos de doxologia ou final de oração, onde você então reafirma a sua crença nessas verdades profundas de Deus e da sua palavra, e você diz com o fundo do seu coração, amém, eu acredito, eu creio nessas verdades. Então não use mais essa palavra de forma errada, isso é o amém. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de jogar xadrez. É um jogo maravilhoso. É um jogo de estratégia. É um jogo que exige estudo, prática. Mas há duas jogadas fundamentais. Um é cheque, é quando você procura, de alguma forma, cercar o rei inimigo. E você, então, busca, de toda forma, destruir o rei inimigo, que vai levar você a dar o checkmate. Checkmate é quando aquele rei não tem saída. Não há mais lances possíveis. Não há saída. O rei não tem como sair do cheque. Ele já está em mate. Ele foi bloqueado. Não há nenhuma peça que consiga defendê-lo. Ele já está derrotado. Então você tem um cheque, você tem o checkmate. Ou seja, acabou.
Satanás, o grande objetivo é colocar você em checkmate. É cercar você. Ele é um estrategista, ele não é Deus, não é onisciente, mas é um estudioso da natureza humana. Ele sabe quem você é. Ele sabe os seus pontos fracos, as suas falhas, os seus pecados. E nos seus estratagemas ele então vai movendo as peças e os meios e as ciladas para afastar você de Deus. Para colocar você não apenas em xeque, mas colocar você em estado de checkmate. Checkmate. E como é que nós saímos de xeque? Nós devemos nos lembrar de um Salvador que foi colocado em xeque na cruz do Calvário. O rei que experimentou uma profunda oposição. E que aos olhos do mundo e aos olhos de Satanás, ele levou um checkmate na cruz do Calvário. Mas como Paulo diz lá em Colossenses, lá na cruz do Calvário, ele venceu não apenas os inimigos humanos, mas ele expôs Satanás ao desprezo. Ele venceu na cruz, ele saiu do checkmate. É um rei que reviveu, que morreu, que ressuscitou, que está sentado à direita de Deus e que nos ajuda nessa luta terrível contra essas forças humanas e espirituais do mal. E nós nunca estamos sozinhos. E que pela sua palavra intercede por nós, sentado à direita de Deus. E que nos faz pensar em textos como esse e nos ensinar sobre a importância da humildade e dependência na providência de Deus. Esse é o melhor caminho para nós. Confiar nessa mão poderosa em meio às lutas e às perseguições humanas. Sim, a humildade é o melhor remédio contra a preocupação, contra a ansiedade. É aquela fé humilde e dependente. É viver como um pobre de espírito, como Jesus nos ensinou, confiando absolutamente em Deus e nas suas promessas. Portanto, a coisa mais importante no meio do sofrimento, meus irmãos, é sermos guiados pela fé. Não uma fé de que os tempos podem mudar do dia para a noite. Não essa fé evangélica de que necessariamente nós temos que viver sem problemas para que a vida cristã seja boa. Não. É aquela fé em Cristo, onde a presença dele torna doce e gloriosa essa vida, independente das circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós temos que nos lembrar disso. É Deus, é esse Rei poderoso que tem a última palavra em todas as coisas. E devemos fazer dele a nossa esperança. Esse Deus da graça, esse Deus soberano, esse Deus pactual, é nele que nós colocamos, portanto, a nossa esperança. Para não termos uma mentalidade terrena, dominada apenas por aquilo que nós vemos, mas por realidades espirituais profundas que devem guiar o nosso coração. Mas acima de tudo, olhando para esse Salvador que está sentado à direita de Deus. E se ele intercedeu por Pedro, como ele mesmo disse, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ele também intercede pelo seu povo, por mim e por você, para que nós não sejamos destruídos por Satanás. Porque as ovelhas que o Pai lhe deu, como ele mesmo disse, ninguém poderá arrebatá-las de sua mão. E nós podemos olhar para ele, para a humildade dele, para a firmeza dele contra Satanás, como ele resistiu a Satanás usando as Escrituras. Nós podemos olhar para ele como um rei que confiou no Pai, mesmo quando estava enfrentando essas terríveis oposições. Então, se você está aqui nessa manhã e é um crente verdadeiro, lembre-se, descanse no Senhor. O sofrimento tem a capacidade de nos destruir, de nos acabar por dentro. E nós temos que ser resilientes, humildes, firmes e confiantes em um Deus verdadeiro. Se você está aqui essa manhã e você não é um crente verdadeiro, você pode fazer a seguinte pergunta: como uma religião que promete o sofrimento pode ser melhor? Não é? Mas é exatamente o sofrimento
que é usado como instrumento de Deus para tornar você mais parecido com Cristo. É o sofrimento que de alguma forma nós sempre enfrentamos nessa vida. Alguma luta, alguma tribulação, são meios que Deus vai usar para nos preparar para a eternidade. E é por isso que você deve se arrepender nessa manhã e crer em Cristo. Lembrando, sim, com Cristo os dias são sempre melhores, porque até mesmo os dias de sofrimento são melhores com Cristo, o nosso Salvador. E nessa vida nós nos lembramos, nós somos como sirineus da fé. Lembra Sirineu que levou uma parte da cruz? Na vida cristã nós sempre levamos a parte mais leve, meus irmãos, porque a parte mais pesada já foi levada pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Nós somos sirineus da fé e vamos marchando até o nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quando Jesus voltar pela segunda vez, aí sim será finalmente a concretização final da promessa de Gênesis 3,15. Satanás já levou um golpe terrível na cabeça, lá na cruz do Calvário. Mas o seu fim e a sua destruição final será quando o Senhor Jesus voltar. Aí sim a cabeça da serpente será finalmente esmagada. Como Paulo diz de forma maravilhosa, que o Senhor destruirá com o sopro da sua boca os seus inimigos. Tamanho é o seu poder. E aí finalmente nós não teremos mais luta e vamos viver para sempre com o Senhor. Concluindo, como enfrentar inimigos carnais e espirituais? Essa é a grande pergunta desse texto. Com fé humilde, vigilância constante e esperança desse Deus gracioso e soberano. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, louvamos o Teu nome. Obrigado pela Tua santa e bendita palavra. Que o Senhor continue solidificando o nosso coração e a nossa fé, para vivermos a cada dia mais perto do Senhor, a quem seja a honra e a glória para sempre. Amém.